Bem-vindos, estudantes, a mais uma aula de História. Sou Jorge de Wellington, seu professor. Hoje vamos falar sobre anarquismo, que é um sistema político, filosófico e ideológico que defende a ausência de governo, o fim do capitalismo e de qualquer outra autoridade. Já pensaram em viver num sistema assim? Será que isso dá certo? Vamos responder essa pergunta ao longo da nossa aula. A origem do anarquismo está nas ideias iluministas de Rousseau e no socialismo de Marx e Engels. Na atualidade, o termo adquiriu um significado negativo e equivocado, pois é associado à desordem ou à ausência de regras. O anarquismo lutava para construir uma sociedade onde ninguém precisaria de dirigentes para saber aquilo que se deve fazer. Não é, em absoluto, sinônimo de caos. Então, já começamos aí a ter um significado do que é anarquismo, pelo menos no papel de antigamente. O anarquismo surge no século XIX, proposto pelo filósofo político inglês William Godwin, que sugere um novo sistema político e econômico distinto do capitalista liberal que imperava desde a Revolução Industrial. Para Godwin, a sociedade poderia viver sem as leis e restrições de um governo. Para alcançar esse objetivo, propunha o fim da propriedade privada e da divisão de classes sociais. Ele também sugeria o fim do Estado e das instituições em geral, como a religião, que, segundo ele, eram a fonte, esses sistemas eram a fonte do autoritarismo, opressão e a dominação. Para os anarquistas, a regulação da sociedade iria ocorrer através de assembleias, ou talvez essas nem seriam necessárias. Afinal, o indivíduo seria consciente daquilo que prejudica a vida em comum e do que a favorece. Será que a população, a humanidade está preparada para vivenciar isso no século XXI? Porque no século XIX parece que não deu certo, não é mesmo? Outros pensadores continuaram seus estudos e teorias sobre o anarquismo. Entre eles estão Max Steiner e Joseph Proudhon, Leon Tolstói, Mikhail Bakunin, dentre outros. Em meados do século XX, há o declínio do movimento anarquista. Agora, as características do anarquismo. Eles defendem, de um modo geral, alguns grupos se caracterizam, por roupas e máscaras negras, cobrindo o rosto, para dificultar a identificação por parte das autoridades. Isso os grupos, os anarquistas de hoje. Também o vestuário cria uma sensação de conjunto de união, uma identidade única entre os grupos, e são chamados hoje de black blocs. Então, uma das características naquela época, no surgimento do anarquismo, é a liberdade e autonomia dos indivíduos, a propriedade coletiva, a autogestão como forma de governo, autodisciplina e responsabilidade, a educação libertária, harmonia e solidariedade. As ideias anarquistas chegaram ao Brasil no século XX, trazida pelos imigrantes europeus, especialmente os italianos. Os anarquistas favoreceram o desenvolvimento de movimentos sociais, organizaram os primeiros sindicatos nas fábricas e também promoveram greves de operários em São Paulo e no Rio de Janeiro, as maiores cidades do nosso país. Embora sejam anticapitalistas e antiliberais, o anarquismo e o comunismo são sistemas bastante diferentes. O anarquismo prega a ausência do Estado e a eliminação de qualquer ordem hierárquica e defende organizações libertárias, que é essa bandeira aqui de baixo, com esse símbolo. Já o comunismo
ele é um sistema econômico do qual não há classes e a propriedade é comum, mas administrado por um governo formado pelos trabalhadores. Dito pelos trabalhadores, tá, gente? No anarquismo, porém, a ausência do governo é total. O anarquismo é uma corrente do socialismo e entre as características comuns entre ambos, entre ambos os sistemas estão a extinção da propriedade privada e o fim das classes sociais. Então não haverá nem rico e nem pobre. Então todos serão iguais. Mas na prática a gente vê que os países deste ramo, as coisas não funcionam desse jeito. A principal diferença entre uma e outra ideologia tem a ver com os métodos empregados para conquistar seus objetivos. Os socialistas defendem que é preciso organizar o proletariado em partidos políticos, para conquistarem o poder através das eleições. Já os anarquistas rejeitam as instituições, não formam partidos políticos e preferem agir de maneira individual, para, assim, conscientizar o maior número de pessoas sobre os problemas do capitalismo. O anarcossindicalismo é uma corrente sindicalista que nasceu em Haia, nos Países Baixos, em 1872, e durante a 5ª edição do Congresso da Primeira Internacional dos Trabalhadores. Nessa doutrina, o trabalhador ele é considerado a célula mais importante da sociedade. Então, a transformação da sociedade capitalista e sua posterior eliminação se dará através dos sindicatos e daí seu nome, o anarcossindicalismo. Também é considerado um método de luta que defende o federalismo, que é a descentralização do poder. O internacionalismo, que é a solidariedade entre os trabalhadores de todo o mundo, e o assemblearismo, que são as decisões tomadas por um consenso através de uma assembleia. A palavra anarquia é de origem grega, anarcos, e quer dizer sem governo, como nós já entendemos, ou sem o poder, como vimos. E é uma ideologia política que se opõe a todo tipo de hierarquia e dominação, seja ela política, econômica, social ou cultural, como o Estado. O capitalismo, as instituições religiosas, o racismo e o patriarcado. Através de uma análise crítica da dominação, o anarquismo pretende superar a ordem social na qual esta se faz presente através de um projeto construtivo baseado na defesa da autogestão, tendo em vista a constituição de uma sociedade libertária baseada na cooperação e na ajuda mútua entre os indivíduos e onde estes possam associar-se livremente. Estudantes, após essa análise sobre a anarquia e seu significado, a nossa pergunta, vocês acham que essa forma de pensamento vigoraria na sua sociedade? Perante os seus colegas, perante os seus familiares? Isso funcionaria? Os seres humanos estão preparados para respeitar uns aos outros, abrindo mão daquilo que é seu? Isso nós estamos falando sobre o anarquismo, sem pegarmos lá o comunismo e o socialismo, que nós vimos também na aula, onde o Estado ele domina todas as áreas, no socialismo, ou seja, em nome dos trabalhadores. Então, no socialismo, não haverá classes, então todos são únicos. O anarquismo também prega essa vertente de igualdade, mas sem governo. O socialismo já vai ter um governo que vai governar em nome dos trabalhadores, que são
a maioria é a maioria da população, dos habitantes, os trabalhadores. Mas, porém, na prática, hoje, né, em 2021, os países socialistas e comunistas, existe essa quebra de classe? Todos são iguais? Todos têm as mesmas condições? E os governantes vivem da mesma forma que os trabalhadores? Ou eles vivem um patamar lá no topo da cadeia, de uma pirâmide social? Os trabalhadores, como sempre, fazem parte da base dessa pirâmide, sustentando, né, financeiramente esse topo. E o anarquismo? Porque muitos têm aquele ditado aqui no Brasil, né? Olha, me respeita, mas não pise no meu pé, até que pisar no meu pé. Será você, na sua profissão, ou sonhando em ter uma profissão, né? Vamos colocar aqui, medicina. O meu sonho, professor, é ser médico. Será que você ganharia ou aceitaria ganhar o mesmo salário que um trabalhador, vamos colocar sem faculdade, não vamos colocar título para o trabalhador, que para mim a importância é a mesma. O médico tem a sua importância, o faxineiro tem a sua importância, os nossos garis, os nossos heróis têm uma importância fundamental para a nossa sociedade, para nós. Então, isso aí não tem comparativo entre funções, mas sim de salário de estudo, que nós estamos debatendo esse termo de estudos. Mas vocês aceitariam, por exemplo, o sonho em ser médico, professor? Então eu vou lutar, vou conseguir formar, receber meu diploma de medicina. Vocês, com esse diploma, com o seu trabalho, aceitariam, concordariam receber o mesmo salário de uma pessoa que não tem essa formação ou não tem uma formação acadêmica? Olha a importância do estudo para esclarecer as nossas mentes, não é mesmo? Bom, então isso é o contexto, né, social e anarquista. E agora, como que nós vamos pensar também como que nós vamos viver sem um governo? Porque na democracia, né, o regime que nós vivemos, ou pensamos que estamos vivendo, a democracia, você elege uma pessoa para debater políticas a seu favor, a favor da sua comunidade. Então, você delega essa função a alguém. Só que esse delegar a alguém não significa que você vai dar as costas e vai confiar plenamente. Você tem que acompanhar esses debates políticos e cobrar também das pessoas que estão no governo, independente se foi eleita ou não pelo seu voto. Porque quando a pessoa ela é eleita, ela vai governar para todos, independente se aquela pessoa votou ou não naquela pessoa. Então, se eu sou eleito para governar a minha cidade, o meu estado, o meu país, eu vou governar para todos. Então, a minha política, ela tem que ser para todos. Porque senão, eu vou pegar aquele grupo que votou em mim e falar assim, não, agora vou fazer políticas, eu vou beneficiar somente o grupo A. O grupo B não. O grupo B vai ficar sem um governo. Ou vou fazer leis que vão prejudicar esse grupo, vou vingar. Então, o anarquismo, não existe governo. Então, você é o seu próprio governo. Então, você vai trabalhar, você vai plantar, você vai vender por preço que você quer vender. Tá, mas e a concorrência, todos os outros sistemas, a junção de tudo isso? Então, fica difícil da gente pensar num governo, né, anarquista.
comunista e socialista, esses tipos de governos existem no nosso mundo. Também é alvo de críticas. Não que o governo democrático não seja o melhor e não tenha críticas em cima deles. Também, desse sistema. Ok? Estudantes, deu para compreender o que é anarquismo, socialismo, comunismo, como que funciona? Então, nós temos que reivindicar as nossas posições, os nossos direitos, mas de uma forma ordenada e de uma forma onde nós somos recebidos para dialogar e para transformar a nossa sociedade. E, para isso, acesse as nossas atividades na plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece aqui no canto da tela, o nosso QR Code. Acesse as nossas redes sociais, deixe um like, se inscreva também no nosso canal do YouTube, SMED-GV. Aguardo vocês lá.